Olá, olá, tudo bem? Como está você? Como está a sua família? Estamos aqui agora para mais um estudo e é muito bom contar com a sua presença, com a sua companhia. Tenho certeza que você será muito bem beneficiado com esse conhecimento da Bíblia. É um prazer estar com você nessa série de estudos ouvindo a voz de Deus. E hoje é o estudo de número 9, que tem por título, A Verdade sobre a Morte. Esse é um assunto que dá muito pano para manga, viu? Muito mesmo. Pode ter certeza que você já ouviu muitas conjecturas. E como saber o que vai acontecer depois da morte? Se ninguém voltou de lá para nos falar. Eu ficava me perguntando, tudo isso é suposições, são conjecturas, Não tem como você acreditar nessas coisas, não. Mas eu lhe digo uma coisa, se você crê em Deus, se você crê que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, você tem que crer no que está escrito, porém interpretado da forma correta. E nesse estudo de hoje, você vai tirar suas dúvidas com relação sobre o que acontece com a pessoa depois que morre. Então eu lhe convido a fechar os seus olhos, elevar o seu pensamento a Deus e verdadeiramente sentir o desejo de tirar as dúvidas a respeito desse assunto. E pode ter certeza de uma coisa, se você for sincero naquilo que busca, você vai encontrar, tá bom? Então feche os teus olhos e abra o teu coração nesse momento e vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai Criador e Mantenedor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de vida e muito obrigado porque estamos entre irmãos estudando a tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, eu quero te pedir que o Senhor abençoe essa pessoa que está acompanhando esse estudo, essa série de estudos, que o Senhor possa ir ao encontro das suas dúvidas e saná-las. Por favor, Senhor, que ela possa ser verdadeira para contigo, porque o Senhor sempre tira as dúvidas daqueles que são sinceros. Eu te peço que o Senhor possa nos orientar na leitura da tua palavra e por isso nós te convidamos a se fazer presente através do Divino Espírito Santo. Esse é o nosso pedido e a nossa oração. Em nome do teu Filho Jesus Cristo te pedimos. Amém. Vamos lá? Vamos ler aqui o início, a introdução do nosso estudo. Primeiro, o título, A Verdade sobre a Morte. E diz o seguinte: o que acontece a uma pessoa depois da morte? As tentativas feitas para se responder a essa pergunta são muitas, e a maioria delas só consegue aprofundar a angústia e a tristeza que envolve o assunto, e aumentar as dúvidas. Para uns, ao morrer, o indivíduo vai direto para o céu ou para o inferno. Para outros, ele será um espírito que encarnará sucessivamente em outros seres. E em meio a ideias conflitantes, necessitamos obter uma resposta produtora de segurança que só pode ser encontrada na palavra de Deus. Primeira pergunta: que material Deus usou para criar o homem? É necessário que a gente volte lá no início para ter a resposta do que queremos hoje, Então, Gênesis 2, 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O homem passou a ser alma vivente. O homem passou a ser, não ter, ser alma vivente. Por que eu repeti? Você vai entender, ok? Ou seja, que material Deus usou para criar o homem? Pó da terra, e soprou em seu nariz o fôlego de vida. O boneco de barro passou a ter vida. Portanto, pó da terra mais fôlego de vida é igual ao que? Alma vivente, ou seja, ser humano. O ser humano, ele não tem uma alma, ele é essa alma. Entenda, não existe alma fora do corpo. Fora do corpo, o sopro é o sopro de vida, volta para Deus. Então, quando o ser humano morre, Deus pega aquilo que ele lhe deu, o fôlego de vida, volta para ele. Tem consciência? Não, é só fôlego. Quem diz isso é a Bíblia. A matéria volta para onde? De onde veio? O pó. Não existe comunicação entre morto e vivo. Isso dá pano para manga, Não existe. Eu quero lamento lhe dizer, não lamento não, é verdade. Mas lamento lhe desapontar. E você está enganado. Quando você acha que está falando com alguém que já morreu,
é uma manifestação satânica. Lembra daqueles anjos caídos? A terça parte dos anjos que foram expulsos aqui para a terra? Eles estão aqui tentando dizer para você e para muitos que ao morrer o ser humano continua vagando por aí e que ainda tem possibilidade de restauração, de salvação. Eles fazem acreditar que ainda tem jeito, que a morte não mata a alma. E a alma, ela sobrevive fora do corpo. Não. Isso é manifestação satânica. Acaba-se tudo. Porém, você vai entender que haverá um momento que esse fôlego vai ser devolvido àquela matéria e aí volta a ser uma alma vivente. Ok? Vamos lá? Vamos continuar para a segunda pergunta? Como a Bíblia se refere à alma, vamos para o livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Ezequiel, melhor, né? 18:4. Diz o seguinte: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai também, a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. A alma é vida, é ser humano. Entendeu? Então uma alma morre. Tá bom? Vamos ter mais. Vamos para Gênesis 46, 27. Gênesis, lá no início, bem no começo, 46, 27. Gênesis 46, 27, o que nos diz a palavra do Senhor aqui. E os filhos de José que lhes nasceram no Egito eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. O que é que tem a ver isso aí, Gil, essa leitura? Se você for em alguma tradição, alguma tradução, você vai entender lá que quando fala aqui de pessoas, vai dizer o seguinte: todas as almas que foram para o Egito foram 70. Pode ter certeza do que eu estou lhe falando, viu? E agora tem mais uma passagem aqui que vamos ler. Deuteronômio 10, 22. Eu acho que é a resposta do que nós acabamos de ler. Deuteronômio 10, 22. Eu acho não, tenho certeza. Deuteronômio 10, 22. Vamos lá. 15, 7, passei. 10, 22. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito. E agora o Senhor Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Oh, glória! Diga amém. Amém. A Bíblia se responde, meu irmão. Não existe discrepância na Bíblia, não existe contradições, existe má compreensão do texto. Aí muitos fazem pretexto para viver heresia. O que existe é uma má compreensão, eu lhe digo porque eu era assim. Eu tinha essas dúvidas e aí eu conjecturava, eu fazia a minha suposição e aí ficava debatendo por aí, dizer que era assim, pronto, acabou. Não, não é assim. Aqui diz claramente, lá em Gênesis você viu que foram 70 pessoas que foram para o Egito. Em Deuteronômio Moisés falou o quê? Olha aí. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito. Alma quer dizer pessoa. Entenda. E eu lhe desapontei? Amém. Amém que eu lhe desapontei porque você achava que não era assim. Mas é importante que você está vivo, que você está viva. E ainda tem chance de conhecer a verdade, porque só a verdade é que liberta. Ok? Não fique sofrendo por alguém que já morreu, achando que essa pessoa está agonizando no inferno, ou está regozijando no céu, enquanto você está aqui sofrendo. Não, estão dormindo. Tanto os bons quanto os maus ainda estão dormindo. Ninguém está interagindo com nada e nem com ninguém. Com exceção de alguns. Alguns que Deus tomou para si, para mostrar que ele venceu a morte. Ok? Alguns poucos. Vamos continuar? Como a Bíblia se refere à alma, Ezequiel 18:4, nós estudamos Gênesis 46, 27 e Deuteronômio 10, 22. Então todas as almas são minhas, portanto alma significa pessoa viva. Vamos para a terceira pergunta. O que acontece com a pessoa, ou seja, alma vivente quando morre? Gênesis 3:19. Gênesis 3:19. 3:19. Está aqui. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó o quê? Tornarás.
Depois do pecado. Isso aqui não foi propósito de Deus não, viu? Isso foi depois do pecado. Pecou, foi condenado à morte. Não era para ter que trabalhar para comer, não. Era igual. Os pássaros trabalham para comer? O ser humano também não era, não. Não era. Mas depois do pecado, no suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, a sepultura. Pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. É claro isso. Já está explicado. Você entendeu? Tem jeito. Agora vamos lá. Ou seja, o que acontece com a pessoa, alma vivente, quando morre, corpo volta a ser pó. Agora vamos ter outra passagem. Eclesiastes 12:7. Eclesiastes 12:7. Vamos ver aqui o que diz Eclesiastes 12:7. Vamos refazer a pergunta? Vamos lá. O que acontece com a pessoa, alma vivente, quando morre? Eclesiastes 12:7 diz: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Espírito quer dizer o fôlego de vida. Esse volta para Deus. Sem a matéria não tem ação. É um ser meio que inanimado, não tem ação, não tem reação, não tem sentimento. Você está entendendo? É tipo o ar. Mas quando junta-se a matéria, tem vida e interação. Ok? Vamos lá. Então, o espírito, ar, fôlego de vida, volta para Deus. Tem mais aqui, Eclesiastes 9:5. Ainda bem que eu não fechei. 9:5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Isso aqui quer dizer claramente que não tem nada a ver você dizer que está falando com mortos. Não tem nada, não existe essa questão de você dizer que está interagindo com uma pessoa que já morreu. Ah, mas era a voz da minha mãe, era a voz do meu pai. Está repreendido em nome de Jesus, meu irmão. Isso é manifestação satânica. Ah, você vai dizer que Saul falou com Samuel. Não falou, ali não foi Samuel. Ali foi a manifestação satânica. De onde aquele homem veio, aquele ser veio, disse para Saul que Saul estaria com ele. Como é que Samuel, um homem de Deus, um homem que aos nossos olhos, pelo que ele viveu, pelo seu testemunho de vida, ele é para estar salvo. E como é que aquela entidade que falou ali, disse que Saul estaria com ele. E ali não está dizendo que é Saul. A feiticeira de Endor, ela fala que alguém está vindo com algumas características. Você já leu lá em Mateus e várias partes da Bíblia, e Coríntios também, que Satanás ele se manifesta como ele quer. E se possível, ele enganará os próprios eleitos. Abra sua mente, pelo amor de Deus. Morto não fala. Quem fala são os espíritos do mal, usando a voz, até a aparência das pessoas nas suas mentes, nas nossas mentes e sonhos. Eu sonhava direto com a minha mãe, eu não conheci minha mãe, ela faleceu, eu era pequeno, eu tinha convicção de que ela falava comigo enquanto eu dormia. E eu ficava até feliz. Eu vim ver uma foto da minha mãe com 20 anos de idade. E olha o que eu vou lhe contar. Mesmo sem ter visto a foto da minha mãe durante esse período todo, eu tinha certeza que aqueles sonhos que eu tinha, a imagem era daquela mesma pessoa. E aí? Mas não era minha mãe, era manifestação satânica. Porque depois que eu vi uma foto dela, a foto do RG, eu percebi que era a mesma pessoa que falava comigo. E agora? Mas não é ela está no pó da terra. Mas agora eu creio que quando Jesus voltar, eu irei abraçá-la, irei conhecê-la. Amém? Então vamos lá. Vamos para a próxima pergunta. Então aqui foi o quê? Então a memória é entregue ao esquecimento. Morto não interage, tá bom? Como a Bíblia refere a alma. Para onde vai a pessoa, alma vivente, após a morte? Eclesiastes 9:5 nós lemos. Tem Jó também aqui, ó. Vamos para o livro de Jó. Eclesiastes 9:5, 10 também fala: tudo quanto te vier a mão para fazer, fazei-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Olha, mais um reforço, tá bom? E Jó, capítulo 7, versículo 9 e 10 também nos dá uma resposta. Vamos em Jó aqui. O que é que Jó diz? Jó 7, 9 e 10. Tal como a nuvem se desfaz tal como a nuvem se desfaz e passa,
Aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Não. Quando você voltar, você vai habitar em outra casa, nas mansões celestiais. Entendeu? Então, o morto não sabe nada, o morto não vai ter planos e projetos. Não adianta. Passou. Está stand-by a tua história. Não tem jeito não. Tá bom? Então, cuida de tomar a tua decisão o quanto antes. Depois que fechar os olhos, ninguém pode te ajudar não. Tem os mortos, ou seja, para onde vai a pessoa, a alma vivente? Para o céu? Não. Para o inferno? Também não. Flutuar no espaço? Não, que conversa. Já falei, manifestação demoníaca. Ou para a sepultura? Sim, para a sepultura. Tem os mortos conhecimento de alguma coisa? Sim ou não? Não. Não nos é possível ver ou falar com alguém que já morreu. Em tais manifestações, não é a pessoa morta que aparece, mas Satanás e seus anjos disfarçados. Ele não deseja que entendamos que a oportunidade de salvação só existe enquanto vivemos. Você está entendendo qual é o objetivo dele? Lhe enganar? Para que você não se arrependa dos seus pecados, da maneira errada que está vivendo, achando que depois que morrer, uma intervenção de quem ficou vai resolver seus problemas. Vai não. É cada um por si aqui. Não adianta, depois que você morrer, cada um por si não é um modo egoísta que eu quero falar, não. Eu quero dizer que a salvação ela é individual. Eu posso te apresentar Cristo, mas eu não posso te forçar a aceitar Cristo. E depois que você morrer, só me restaurar por ele. Que orar? Não adianta mais eu vou orar para o morto. Eu tenho que orar pelo vivo. Se o morto já está sentenciado, ou está garantido em Cristo, então não tem mais que orar por quem morreu. Isso é dogma de igrejas, de líderes religiosos que estão sendo instrumentos de Satanás na vida das pessoas, e muitos estão sendo enganados, levados, tudo na mesma direção. Pois é sério, não é eu que estou falando, é a Bíblia. Quem unicamente possui imortalidade? Vamos para 1 Timóteo 6,16. Para aí, tem alguém que possui imortalidade? Tem. Vamos ver quem é. Passei direto. 1 Timóteo 6,16. Cadê? Aqui. Primeira Epístola de Timóteo 6,16. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. É só Deus. Pode ter certeza disso. Então, o único que possui imortalidade é Deus. Sob que condição o homem conservaria sua imortalidade? O homem era para ser imortal, mas tinha uma condição. E você já sabe, você já estudou sobre isso. Vamos lá para Gênesis. Gênesis 2, 16 e 17. Gênesis 2, 16 e 17. Diz aqui, ó. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Havia uma condição. Sob que condição o homem conservaria sua imortalidade? A condição era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, a condição era obedecer. Deus quer te salvar, mas sob uma condição: você precisa obedecer. A salvação é para todos que obedecem. Procure obedecer. Tente obedecer. Se Jesus voltar e te encontrar tentando, pronto. Tá bom, tá feito. Mas se ele voltar e te encontrar negligenciando a tua obrigação, aquilo que está ao teu alcance, tem jeito não, meu irmão. Tá bom? Então vamos lá? O que o pecado ocasionou ao ser humano? Romanos 5, 12, depois 6, 23. Romanos, passei direto aqui, deixa eu ver. Romanos 5, 12. Aqui. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram.
6:23 diz agora, confirma aqui. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. Todos nós pecamos. Desde os nossos primeiros pais, assim por quem entrou o primeiro pecado, nós somos condenados à morte. Condenados à morte. Todos nós somos pecadores. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós temos que estar em Cristo para sermos livres da sentença da morte. O que o pecado ocasionou ao ser humano, o pecado trouxe a morte, que por sua vez passou a todos os homens, todos os seres humanos. Como Jesus considerou a morte? João 11, capítulo 11, versículo 11 a 14. Vamos lá? João, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 11, versículo 11 até o 14. Iremos ler agora. Isto dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Ou seja, como considerou a morte? Como Jesus considerou a morte? Jesus afirmou que a morte é um sono. Eu estava ainda há pouco tirando a madornazinha depois do almoço. Para aqueles que vivem em Cristo, na verdade, para aqueles também os ímpios, essa morte é um sono. No dia da ressurreição, na manhã da ressurreição, quando Jesus chamar, eu estiver ido para o pó, seja feita a vontade do Senhor, eu não quero, mas quem manda em minha vida é Deus. Quando eu abrir os meus olhos, o fôlego de vida vai ser devolvido à matéria, então eu abrir os olhos, vai ser como se eu tivesse despertado após uma madorna. Não importa quantos anos passaram, o importante é que ali é um começo, é uma nova vida, uma nova natureza. E aí eu vou pensar, peraí, eu deitei para tirar uma madorna? Já? Vai ser assim. Amém? Desse jeito. Porém também para os ímpios, no dia do juízo, eles vão despertar e vai receber logo o castigo. Eles serão julgados, mas tem um período, né? Esse período vai ser aquele período que serão tentados pelo inimigo. Tentados não, na verdade, convocados para se rebelar mais uma vez contra Deus, para tentar saquear, tomar a cidade santa. E aí, nesse momento, Deus exterminará toda a humanidade pecadora que não aceitou a salvação em Cristo, juntamente com Satanás e seus anjos. Pergunta de número 8, a nossa penúltima pergunta. Até quando os mortos em Cristo permanecerão dormindo na sepultura? João 5, 28 e 29. João 5, 28 e 29. Já estava no livro de João 5, 28 e 29 diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Presta atenção nisso aqui, viu? Esqueça tudo, mas guarde essa passagem. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Entendeste? Mas esse versículo aqui, essa passagem, não quer dizer que é só fazer o bem não, viu? Tem pessoas que não obedecem a Deus e faz o bem. Aqui é preciso fazer o bem, mas sendo um reflexo da sua aceitação de Cristo. Fazer o bem sendo o reflexo da sua obediência. Procurando honrar a Deus, tentando observar os seus mandamentos. Quando você verdadeiramente honra a Deus, você faz o bem, você se torna uma pessoa melhor. Ah, eu não fico ruim. Você erra, você fracassa. Ou melhor, você falha, mas não fracassa. Porque à medida que você erra, você reconhece os seus erros, pede perdão e Deus escreve uma nova história, um novo começo. Mas você viu que vai ter a ressurreição de uns para dos que praticaram o bem e dos que praticaram o mal. Você entendeu? Vamos lá, tem mais. 28 e 29. Lemos o 29, agora vamos para 1 Tessalonicenses 4,16. 1 Tessalonicenses 4,16. E 4,16. Está aqui. Eu amo essa passagem.
Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu me empolguei tanto que li o 17. Mas não tem nada não, tá valendo, tá bom? Então, até quando os mortos em Cristo permanecerão dormindo na sua sepultura? Até a segunda vinda de Jesus. Amém. Qual será a recompensa dos que participarem da primeira ressurreição? Outra passagem linda. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 ao 53. Essa é a última pergunta. 1 Coríntios 15, vamos lá? 15, 51 até o 53. É isso? Isso. Vamos lá. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Amém? Oh glória! Seremos transformados. Aquele que tem uma deficiência não terá mais. Seja auditiva, seja visual, seja auditiva, na fala, no corpo, na mente, não importa. Será transformado. E também a sua natureza, a nossa natureza pecaminosa será transformada. Isso é uma maravilha. Creia em Deus e isso será possível. Viva a vontade de Deus e isso será concretizado na sua vida. Vamos para a recapitulação? Primeiro para a resposta e depois vamos recapitular. Qual será a recompensa dos que participarem da primeira ressurreição? Receberão a imortalidade perdida num abrir e fechar de olhos. Quando foi perdida essa imortalidade? Lá no Éden, a partir do pecado, depois da desobediência. A recapitulação de hoje diz: Deus fez o homem do pó da terra, soprou nele o fôlego de vida, então o homem se tornou alma vivente. Se tornou. Alma na Bíblia é uma pessoa, a morte é um estado de inconsciência. Jesus a considera um sono. Os mortos não sabem de coisa alguma. Quando a pessoa morre, a mente se apaga. O corpo volta a ser pó e o fôlego de vida volta a Deus. Os mortos justos ficarão na sepultura até a volta de Jesus. Os justos. Os outros vão continuar um pouco até o dia do juízo. Compromisso de fé. Creio que o homem foi criado por Deus para ser imortal, mas perdeu a imortalidade devido à desobediência. Verdade, eu creio. Creio que a morte é um sono e que os mortos justos ressuscitarão na segunda vinda de Jesus. Creio sim. Reafirmo minha aceitação de Cristo como meu Salvador. Desejo obedecer-lhe em tudo e por ocasião da sua vinda receber a imortalidade. Esse é o meu desejo e espero que seja também o seu desejo. Por isso, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fecha os teus olhos e vamos orar. Santo e eterno Deus, nosso Pai Criador, nosso Deus soberano, nosso Deus Redentor. Obrigado por tudo. Te agradecemos por esse estudo através da tua palavra escrita. Temos a certeza que ao lermos a Bíblia, podemos ouvir a tua voz, porque é o Senhor que está falando conosco. E que possamos guardar em nossos corações as tuas palavras para não pecarmos contra ti. Por favor, Senhor Deus, esteja conosco agora e sempre. E nos ajuda segurando em nossas mãos, nos conduzindo sempre nos teus caminhos, procurando a fazermos sempre a tua santa e boa vontade. Sabemos que em um momento ou outro iremos falhar, mas que não venhamos a fracassar, que não venhamos a desistir, que possamos perseverar contigo, porque o Senhor virá, e o Senhor irá nos resgatar desse mundo pecaminoso, irá nos levar para o céu, ficaremos 1000 anos contigo, e depois iremos regressar a essa terra, toda restaurada, o Éden, o projeto original de tuas mãos será implantado, e nós iremos viver aqui por toda a eternidade.
Esse é o nosso sonho, esse é o nosso desejo, e por isso eu te peço, por mim e por todos que estão assistindo, que possam colocar em suas mentes esse desejo e viver em função de aceitar a salvação em Cristo Jesus. Te agradecemos por tudo e te pedimos a tua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, a sua família e todos à sua volta. Fiquem todos com Deus. Amém?